Nossa aula de geografia. Hoje trabalharei com vocês representações da Terra. E sobre representações da Terra, o mapa e o globo são formas de representar o nosso planeta. No caso aqui eu estou me detendo aos mapas. Mapa é uma representação do espaço geográfico, sendo assim um instrumento. Então essa representação é uma representação da superfície terrestre, do espaço. E é utilizado como instrumento para orientar o homem no espaço. Busca justamente mostrar elementos que existem. Esses elementos podem ser ruas, avenidas, cidades. Diferentes elementos podem ser abordados em um mapa. Então, ao longo da história, o homem ele foi evoluindo, o processo de representação da superfície. Quanto mais ele desenvolvia tecnologias, melhor eram os mapas que ele representava. Aqui eu trago para vocês um mapa do século XVI que representa a América. Então, você olhar esse mapa hoje, você olha com estranheza, Mas, embora você reconheça que seja a América, mas ela está de forma desproporcional. E isso você tem que entender que é um mapa produzido há mais de 500 anos. É até desonesto você comparar com os mapas que são produzidos hoje com todo o aparato tecnológico que nós temos. Com os detalhes, a precisão é bem maior. Então, o mapa é necessário sempre você ter uma visão de perspectiva, uma noção de perspectiva. Ou seja, é uma fotografia do espaço geográfico, certo? E como é uma fotografia, ela traz justamente então uma foto do espaço sobre determinado ângulo. Aqui eu trago um prédio, um prédio que você está tendo aqui uma visão frontal, mas você poderia também ter uma visão de cima do prédio. Por exemplo, um helicóptero sobrevoou esse prédio e tirou uma foto. Então a perspectiva, a visão que você teria seria completamente diferente. Então os mapas também mostram um espaço representado a partir de determinado ângulo, como se estivéssemos em um avião, sobrevoando o espaço geográfico e vendo a nossa visão de cima para baixo, certo? De cima para baixo. Então, só que vocês compreendam bem que em um mapa, essa noção de em cima e embaixo é uma situação de perspectiva, certo? Então, olha, o que está em cima é o avião, o que está embaixo é o chão, ou seja, o espaço representado. Então, você está sobrevoando aqui do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Então, como se você estivesse sobrevoando em um avião e vendo lá embaixo o espaço que foi representado. Assim como o avião pode mudar a direção, podemos virar também, mudar a direção do mapa, certo? Então aqui, ó, então por isso que vocês devem eliminar essa ideia de em cima e embaixo em mapas, certo? É simplesmente você está tendo uma visão privilegiada, como se você estivesse sobrevoando o espaço, certo? O espaço representado no mapa. Aqui, ó, no mapa não existe em cima e embaixo. Só para reforçar, eu já debati esse tema com vocês. Bem, a leitura do mapa. Assim como num texto, você lê um texto, é necessário interpretar o texto. E justamente o texto é interpretado de acordo com os recursos que o mapa lhe oferece. Se você lê um texto, então aquele texto vai ter que ser bem detalhado para você melhorar a sua interpretação. Da mesma forma é o mapa. Ele tem que trazer muitas informações para você ter uma interpretação boa. Então, ler o mapa é uma forma de conhecer, orientar, perceber as distâncias, localizar elementos e a relação entre eles, entender a organização do espaço e tirar conclusões sobre diferentes aspectos desse espaço. Aqui você está tendo aqui, esse mapa é sobre as rodovias do Brasil,
diferentes rodovias, sentido aí, todas as rodovias do Brasil, né? As rodovias públicas, essas em vermelho, e as rodovias privatizadas, essas em verde, aqui na região sudeste, predominantemente, né? As privadas, elas cobram pedágio, né? Pedágio. Então, aqui, né, a Rosa dos Ventos, certo? Que estabelece a orientação para o aluno, né, interpretar, e indica, então, justamente a direção. As convenções cartográficas estabeleceram símbolos que justamente são colocados nos mapas, justamente para atribuir uma maior riqueza de detalhes e de informações para o observador. Aqui, olha, o primeiro ponto quando você vai observar o mapa, né, é justamente a legenda que está aqui. Então, aqui um símbolo, um exemplo, essa cama representa hotel, né? Restaurante é representado por um garfo, uma faca, né? Bares é representado por um cálice. Então, justamente é para que o leitor, quando ele observar seu mapa, ele já saiba o que cada símbolo representa, certo? E aí, nós já entramos, né, na fase de leituras de mapas de proporcionalidade, que são as escalas. Todo mapa necessita de escalas. Por quê? Os espaços mapeados, eles são excessivamente grandes. Então, você está representando num mapa, um mapa é um pedaço de papel, no máximo 30 centímetros, 1 metro, né? Então, nesse 1 metro de papel, você está representando um espaço geográfico de milhares de quilômetros quadrados. Por exemplo, num mapa de 1 metro, você tem uma representação de um estado, de um país, né? Ou do globo terrestre. Então, é impossível você representar isso de forma literal. Então, é necessário aplicar uma proporcionalidade. E aí, cria-se as escalas, né? Para representar os espaços, né, em um mapa, é necessário reduzi-los a uma dimensão bem menor. Então, aquele espaço que é de milhares de quilômetros, ele tem que ser representado em centímetros, certo? Então, portanto, todo mapa, né, é uma representação do espaço em escala reduzida. E o que é uma escala? A escala, justamente, ela é uma representação que estabelece uma proporcionalidade entre o espaço geográfico, o espaço real, né, e o espaço representado no mapa. Veja aqui, certo? Existem 2 tipos de escalas, a escala gráfica e a escala numérica. A escala, perdão, aqui eu inverti a indicação, né? A escala numérica e a escala gráfica. Aqui, ó, a escala numérica, né, ela é representada por uma fração, com numerador e denominador, certo? Então, aqui, o numerador representa o valor de 1 centímetro, né, medido no mapa, e o denominador representa esse centímetro, certo? No real. Então, quer dizer, o que está dizendo aqui? Cada centímetro que eu medi no mapa, para cada centímetro que eu medi no mapa, eu tenho 15.000 no real. Esse outro, cada centímetro que eu medi no mapa, eu tenho 1 milhão no real. Então, você vê que esse mapa aqui, esse primeiro aqui, essa primeira escala, com certeza ela deve ter mais detalhes, porque é um espaço bem menor que está sendo representado. Então, quanto menor o espaço que está sendo representado no mapa, mais detalhes ele vai ter, né? A outra escala, a escala gráfica, né, é uma barra, né? É uma barra que corresponde ao tamanho indicado da realidade. Então, aqui, ó, essa barra aqui representa aqui, ó, esse espaço representa 1 centímetro e na frente tem a indicação, né? Por exemplo, cada centímetro aqui corresponde a 150 metros no real. Nesse outro, cada centímetro representa 10 metros no real, certo? Aqui uma questãozinha básica, a distância entre Brasília e La Paz. Eu peguei o mapa e medi, né? Peguei uma régua aqui, tracei uma reta e 3 centímetros,2 é a distância no mapa entre
a capital do Brasil e a capital da Bolívia, né? E aí eu venho aqui na escala, observa aqui que é uma escala gráfica, e essa escala está dizendo que cada centímetro que eu medi corresponde a 650 quilômetros, né? Olha, 1 centímetro, 650 quilômetros, 2 centímetros, 1.300 quilômetros. Então, veja só, 1 centímetro é igual a 650 quilômetros, cada centímetro, né? Então, 2 centímetros, você multiplica, então, 650 por 2, dá 1.300. 3 centímetros, multiplica 650 por 3, 1.950. Mas como é 3,2, então eu pego, multiplico 650 por 3,2 e vai dar igual a 2.080 quilômetros. Essa é a distância entre Brasília e La Paz. Essa é a distância real, né? Real. No mapa ele está representado em apenas 3,2 centímetros. Então, essa noção aqui entre escala grande e escala pequena, né? O que é uma escala grande? Justamente, né, quando o denominador é um número pequeno. Uma escala pequena é quando justamente o denominador, esse, ó, é um número grande. Observa aqui, 1 milhão, esse daqui, 15 mil. Qual é a escala grande? Essa, né, porque ela tem mais detalhes. A área. Aqui é uma superfície muito grande que está sendo representada, só que ela foi reduzida 1 milhão de vezes cada centímetro dela, certo? Então, ó, uma escala com denominador pequeno retrata uma área menor e possibilita indicar mais detalhes, certo? Quanto maior o denominador, maior será a área mapeada. Aqui, ó, 1 milhão, né? Então, quanto maior o denominador, maior é a área mapeada. Então, o que acontece, pessoal? Menores são os detalhes. Então, esse mapa tem a possibilidade de apresentar mais erros. Vamos detalhar melhor, Francisco Marcos. Aqui, ó, dois mapas. Um, né, de uma cidade, o bairro de uma cidade. Outro aqui, né, digamos aí, o planeta inteiro, todas as terras do planeta Terra, certo? Então, um mapa mundi. Com certeza isso aqui é uma escala pequena, porque toda a superfície da Terra foi representada, então ela foi reduzida milhares de vezes. Essa daqui é uma escala maior, bem maior, porque a área não é muito grande, que vai ser representada nesse mapa, né? O que possibilita uma maior riqueza de detalhes. Você tem aqui, ó, as ruas, você tem aqui o tamanho dos prédios, você tem o nome das ruas. Nesse outro mapa você não vai poder ter essa riqueza de detalhes, certo? Então, pergunta: qual dos mapas a maior riqueza de detalhes? Segunda pergunta: qual a escala é menor? Em qual escala é menor? Então aqui, olha, a primeira pergunta: qual dos mapas a maior riqueza de detalhes? Com certeza o primeiro, né? O outro: em qual a escala é menor? Nesse daqui, né? Com certeza o mapa 2, a escala é menor, né? Pegou muito espaço para ser representado, então teve que reduzir milhares de vezes o espaço, certo? E aí então você vai ter vários tipos de mapa. Mapas políticos, como você vê aqui, olha, o mapa do Brasil, né, que retrata justamente as divisões, né, dos países, né? Você tem o mapa mundi, que representa toda a superfície terrestre, mapa de plantas, né, planta de bairros, de casas também, certo? E mapa físico, né, ou hipométrico, que representa as formas de relevo, as altitudes, são justamente as diferentes formações de montanhas. Então, são representados também em mapas. Bem, pessoal, essa é a nossa aula sobre mapas. Até a próxima. Valeu!